Olá pessoal, eu vou vir aqui fazer mais um vídeo para vocês. Também é sobre o método dos quadrados mínimos, tá? Hoje a gente vai fazer um vídeo sobre o caso contínuo. A última aula a gente falou sobre o caso discreto, que basicamente o que acontecia? Dado alguns pontos no espaço, por exemplo, naquele caso modelados por um formato exponencial, a gente conseguia expressar, conseguia calcular qual era a função do tipo exponencial que modelava esses pontos no gráfico. Então, para quem for fazer a videoaula de hoje, eu sugiro fortemente que assista primeiro o vídeo da aula passada, tá? Hoje vocês vão ver que vai ser um vídeo mais curto, até porque o processo é o mesmo, então eu não vou ficar entrando em muitos detalhes. Então vocês vão ver que é basicamente a mesma ideia da aula anterior, a menos de uma mínima mudança, tá? Então vamos lá, pessoal. Caso contínuo. A diferença aqui bom, na última aula a gente fez a aproximação de uma função, dados os pontos no espaço. Aqui a diferença é que nós vamos trabalhar com as funções no caso. Então vamos começar. Pessoal, bem simplesinho a ideia. O resumo é a mesma coisa da aula passada, pessoal. Dado uma função f aí, funções contínuas de a até b, tá? Aqui eu vou marcar para vocês, funções contínuas de a até b, meu intervalo de a até b. Considera φ1, φ2 até φn aqui, o risco ficou horrível. Então, φ1, φ2 até φn, de novo o risco foi feio. φ1, φ2 até φn. Funções que sejam linearmente independentes nesse conjunto de a até b. Pessoal, o que nós queremos? Bom, a mesma história da aula passada. Nós queremos determinar quem? Coeficientes AK, com esse K de 1 até N, de tal forma o quê? Que a distância da minha função original, que é a minha f, para essa função AKφ de K, seja mínima, ou seja, eu quero aproximar a minha função f por essa função AKφ de K, ou seja, essa distância tem que ser mínima, tá? Só que aqui, pessoal, como nós estamos no caso contínuo, nós vamos trabalhar com a norma de funções. Esse tópico eu não sei se vocês viram lá no curso de geometria analítica, mas assim como você define a norma no espaço Rn, que vocês estão acostumados, né, também existe uma norma também para o espaço de funções. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu vou dar um exemplo aqui de uma norma que a gente vai utilizar aqui no curso, tá? Pelo menos nesse vídeo. E para quem tiver curiosidade, fica aí a sugestão para leituras adicionais. Então, pessoal, de novo, é a mesma história da aula passada. A gente quer a função f, a gente quer aproximar ela para uma outra função. A diferença da última aula é que eu dava pontos no espaço e eu queria que vocês escrevessem a função que modela esses pontos. Aqui é um pouquinho diferente, já vou dar a função, eu quero criar uma outra que aproxima ela num determinado intervalo. Beleza? Bom, vamos lá. Bom, encontrar essa função que aproxima aquela norma, aquela diferença que eu mostrei para vocês aqui no quadro passado, significa a mesma coisa da aula passada, pessoal. Construir um sistema de funções, aqui é um sistema aqui que eu estou mostrando para vocês, φ1 vezes φ1, φ2 vezes φ1 aqui na primeira linha, assim por diante, tá? Deixa eu só arriscar aqui para vocês verem, ó, φ1, φ1, φ2, φ1, e assim todos os elementos dessa matriz do lado esquerdo. A1, A2, A3, AN aqui são os meus, desculpa, até a n aqui são os meus coeficientes do meu quadro passado, tá, pessoal? E aqui, f vezes φ1 do lado direito aqui, f vezes φ2, f vezes φ3 e assim por diante, f vezes φn. Só vou voltar aqui, pessoal. No quadro passado, o que a gente tinha? Vocês vão ver a mesma coisa que a gente fez na aula passada, que para encontrar essa função aqui, que eu vou riscar aqui para vocês. Preciso encontrar o meu ponteiro, pessoal, que aqui está bem pequenininho. Ó. Encontrar essa função AKφ de K, que faz essa aproximação da f, vai nos resumir a encontrar os coeficientes AK. Mesma coisa que a gente fez na aula passada. Então, para encontrar esses coeficientes AK, eu vou ter que resolver esse sistema linear. Vocês vão ver que as φ's vão aparecer naturalmente, tá? Só que aqui, pessoal, diferentemente da aula passada, esse vezes que aparece, por exemplo, φ1 vezes φ1, não é... Aqui φ1 e φ1 são funções, pessoal. Não é simplesmente o produto de funções. Aqui vai ser o produto interno das funções dentro desse conjunto das funções contínuas de AB. Já vou mostrar para vocês, por exemplo, como é que a gente vai trabalhar com esse produto interno. Tá?
Então, basicamente, pessoal, encontrar a função nada mais é que encontrar esse A1, A2, AN desse sistema linear. Vamos lá. Só lembrando aqui, está em verdinho aqui, por exemplo, o produto φ1, φ2 é o produto interno. Tá? Toda vez que aparecer esse pontinho aí de multiplicação, nesse caso, é produto interno. Então vamos lá. Exercício. Vamos para o exercício que vocês vão ver que é basicamente a mesma coisa que a gente fez na última aula. Considere o espaço C de 0 a 1, funções contínuas no intervalo 0 a 1. E eu estou dando para vocês o seguinte produto interno. Ou seja, aquele vezes para nós é esse produto interno, pessoal. Ou seja, na hora que você pegar duas funções, nada mais é que você vai fazer? Multiplicar as duas e calcular a integral de 0 a 1. Tá? Essa é o meu produto interno. Ele fala o seguinte: aproximar a função f de x é igual a π de x em 0,1, tá, pessoal? Por uma função desse tipo. A0 mais A1x a 2x quadrado. Ou seja, ele quer que você aproxime a função seno de πx em 0,1 por uma função quadrática, ou seja, uma parábola. Tá? Então, aí, pessoal, eu vou mostrar uma coisa para vocês que é o seguinte. Eu coloquei no GeoGebra aqui, só para vocês terem uma noção. O que é isso? Se vocês perceberem, esse é o gráfico da função seno de πx, está aqui do lado esquerdo que eu já plotei aqui para vocês, tá? De 0 a 1, tá vendo que o gráfico é esse cara em verdinho que eu estou passando o mouse aqui, perfeito? Se vocês perceberem, a concavidade aqui é voltada para baixo, então é de se esperar que isso aqui, você consiga aproximar isso por uma parábola, né? Algo do tipo quadrático, né? Igual que o exercício está pedindo, né? E mais, só para a gente ter uma segurança nas nossas contas, o que vai acontecer? A concavidade é voltada para baixo. O que isso significa? Que lá na equação, que a gente vai aproximar, no caso, é o termo... Eu vou voltar aqui para vocês. Vou voltar aqui na equação nossa. Ou seja, o termo A2 que aparece aí para a gente, ou seja, que é o termo que acompanha o termo quadrático aqui, tem que ser negativo, né, pessoal? Que isso vai nos dar o quê? Concavidade voltada para baixo. Beleza? Então vamos resolver esse exercício. Então, basicamente, resolver esse exercício nada mais é a gente resolver aquele sistema linear que eu mostrei para vocês agora. Então, só lembrando, pessoal, olha para φ e primeiro identifica quem é função, quem é escalar. Mesma coisa que a gente fez na última aula. Bom, aqui, quem acompanha o A0 é a função φ1 de x igual a 1, tá, pessoal? É o A0 vezes 1, então a função é 1. Aqui no caso do A1, a função que acompanha é x, então eu vou chamar de φ2, tá? A função que acompanha o A2 é φ3. Então essa φ1, essa φ2, essa φ3 são as φs que a gente vai preencher aquela tabelinha que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então, encontrar aqui a função que aproxima o seno de πx, basicamente a gente tem que encontrar quem? Os coeficientes A0, A1 e A2, que é isso que a gente vai fazer. Bom, a gente já tem as φs, tá, pessoal? Só lembrando que a minha f é quem? A minha f aqui, pessoal, é o seno de πx. Só vamos tomar cuidado, pessoal, que aqui, essa f que aparece no produto interno, não necessariamente essa f que está aqui embaixo, tá? Essa f aqui é qualquer, tá? Até, vou fazer o seguinte, para a gente não se confundir, essa função aqui é uma h qualquer, tá? É uma função qualquer. h de x, seno de πx. Eu quero que aproximar essa função por essa φ. Tá? Onde o produto interno de quaisquer duas funções aqui, pessoal, quaisquer duas, é dado por essa integral do produto aqui da f vezes g. Perfeito? Então, só para não misturar, essa f inicialmente não é necessariamente a f do produto interno. Por isso que eu já troquei o nome por h de x. Tá? Só para não ter esse problema. Aqui a gente está definindo aqui, pessoal, o produto interno de quaisquer duas funções. Beleza? Vamos fazer um exemplo agora. Vamos lá. Já tenho a φ1, a φ2 e a φ3, então primeiro monta o sisteminha. O sisteminha está aí, pessoal. Se vocês compararem lá com o primeiro quadro, esse é o nosso sistema linear. Bom, eu tenho que preencher esse sistema, obviamente, né? Vamos fazer a conta. Como? Vamos calcular primeiro o φ1, pessoal. Como é que calcula isso? Lembra? φ1, eu vou escrever aqui para vocês, ó. φ1 vezes φ1 nada mais é... Bom, só lembrando, pessoal, a φ1 é quem? Vou voltar aqui no quadro passado. Deixa eu ver se eu não coloquei aqui para vocês. Ah, já tem um quadro aqui pronto com a φ1 aqui. Bom, φ1 é 1,
Φ2 de x é o próprio x, Φ3 de x é o x quadrado. Legal. Vamos lá preencher. Vamos, então vamos lá. Quem é Φ1 vezes Φ1? Esse é o primeiro elemento que figura aqui no nosso sistema. Quem é esse cara? Acho que eu vou escrever com mais espaço aqui, pessoal. Vamos fazer mais certinho aqui. Quem é Φ1, Φ1? Φ1 vezes Φ1. Segundo nossa definição de produto interno, nada mais é que a integral de 0 a 1 da função Φ1 vezes a função Φ1. Mas a Φ1 é 1. 1 vezes 1, então vai dar o próprio 1. 1 dx. O que isso dá, pessoal? Aqui só vai dar quem? A função x analisado de 0 a 1. E isso a gente sabe que dá 1. Então, o primeiro elemento que vai figurar aqui na nossa matriz aqui, que eu vou pintar aqui para vocês, esse cara é 1. Vamos fazer o próximo, que é Φ2 vezes Φ1. Como que faz isso, pessoal? Eu vou colocar aqui do ladinho dele novamente. Vamos lá. Vou fazer um risquinho aqui para dividir, que esse risco vai ficar horrível, mas não tem problema. Não ficou tão ruim. Quem é Φ2 vezes Φ1? É quem? Produto interno deles, né, pessoal? Então é a integral de 0 a 1 de quem? Φ2 vezes Φ1. Quem é Φ2? X. Quem é Φ1? 1 dx. Então é a integral, nada mais é que a integral de 0 a 1 de quem? De x dx. Como vocês já bem sabem, pessoal, isso aqui é quem? X quadrado sobre 2. Certo? Analisado de 0 a 1. Pessoal, como eu estou fazendo uma aproximação aqui, eu não estou pensando nas constantes, tá? Por isso que eu não estou me preocupando nas integrais aqui. Então, isso daqui, pessoal. Analisado de 0 a 1, jogo 1, vai dar meio, meio menos 0, então vai dar meio aqui para nós. Perfeito? Então, opa. Então aqui dá meio. Então, pessoal, se vocês verem lá o segundo elemento lá da nossa matriz, é Φ2, Φ1, que é meio. Ah, pessoal, mas aqui embaixo, se vocês perceberem, aparece Φ1 vezes Φ2. Se vocês fizerem isso, pessoal, vocês vão ver que vai aparecer 1 vezes x ali, que é a mesma coisa. Então, os valores são os mesmos. Então, essa é uma matriz, pessoal, se vocês perceberem, é uma matriz, ela é simétrica. Não basta vocês fazerem só um lado da matriz que vocês vão obter todos os outros, tá? Ah, e os demais? Como calcula? Só vou fazer só mais um aqui para vocês verem, mas é a mesma coisa. Aqui, pessoal, ó, eu vou fazer mais um aqui para vocês. Deixa eu criar um espacinho aqui. Vamos criar um espaço, descer um pouquinho. Beleza? Eu vou só escrever, pessoal, o que seria o Φ3 vezes Φ1. Vamos lá. Φ3 vezes Φ1. Quem é esse cara? Vamos lá, pessoal. Isso é integral. Φ3 vezes Φ1. Deu até um travalinho aqui. É o produto interno. Então é integral de 0 a 1. Da Φ3. Quem é Φ3? A gente sabe que é x quadrado. Quem é Φ1? É x dx. Então, vamos acertar essa integral para ficar bonitinha. Integral de 0 a 1 de x cubo dx. O que dá isso, pessoal? Isso dá quem? X à quarta sobre 4 analisado de 0 a 1. Isso nos dá o que, pessoal? Isso dá 1 quarto. Então, lá na posição Φ3 vezes Φ1, tá aqui, isso vai aparecer 1 quarto. Mesma coisa, pessoal, lá embaixo, a matriz simétrica, Φ1, Φ3 também vai aparecer 1 quarto. E assim por diante. A gente tem que calcular o Φ2, opa, vamos fazer um círculo bonitinho aqui. Φ2, Φ2, pessoal, nada mais é que a integral da Φ2 vezes Φ2, ou seja, a integral de x vezes x, que é a integral de x quadrado, e assim por diante. Ah, pessoal, e esses do lado direito aqui? Esses vão dar um pouquinho mais de trabalho para vocês. Quem é aqui, pessoal? Φ1 vezes Φ1. Desculpa, F vezes Φ1. Vou circular aqui, vou fazer um risquinho para vocês. De novo, pessoal, isso aqui é integral de quem? De 0 a 1 da F. Quem é minha F, pessoal? Foi dado lá no início a F, pessoal, eu acabei trocando por H, né? Então vamos consertar as coisas aqui. Toda vez que aparecer F, eu coloquei H. Então, só para a gente manter nossa anotação, pessoal, agora esse cara virou H. Eu troquei para não confundir vocês.
H vezes F2, H vezes F3, tá? Então, esse cara nada mais é que quem? Vamos lá. H. Quem é H, pessoal? É o seno de πx. Quem é Φ1? Φ1 a gente sabe que é 1, pessoal, então não vou nem escrever. Então, isso dx. Então, isso que vocês têm que calcular, a integral de seno de πx dx. Ah, pessoal, vai ficar um pouquinho apertadinho aqui, mas eu vou colocar aqui, ó. Quem é H vezes Φ2? É a integral de 0 a 1 de quem? De seno de πx vezes quem? Esse π ficou feio, mas é um π, tá, pessoal? Vezes Φ2. Que é Φ2? Vezes x, pessoal. Dx. Tem que calcular essa integralzinha. E o último, h vezes Φ3, que eu não vou escrever aqui porque eu não tenho mais espaço, mas é a mesma história. Integral de 0 a 1 de seno de πx vezes a Φ3, que é x². Então, vocês vão ter que usar todos os seus conhecimentos de integral aí para poder calcular essas integralzinhas, tá? Essas integrais. Então, calculado todos esses elementos dessa matriz, pessoal, a gente tem que resolver o sistema e encontrar a 0, a 1 e a 2. Então, meu próximo quadro aqui, o que eu vou fazer? Bom, acho que ficou claro aqui, né, para vocês, pessoal. Eu vou voltar aqui para deixar mais um tempo aqui, tanto as integrais de h vezes Φ1, h vezes Φ2, e depois lá embaixo, pessoal, Φ3, Φ1 e assim por diante, tá? Então, temos todos aí calculados. Vamos montar o sistema. Vamos! Aqui, pessoal, já está os valores colocados, já alguns daqueles valores que a gente calculou e, claro, os outros que eu deixei de exercício para vocês. E agora? Tem que resolver o sistema. Como? Fiquem à vontade. Quer usar o método tradicional? Usem. Quer usar algum método numérico? Pode usar também, tá? A ideia é encontrar o A0, o A1, o A2. Aí, calculando esses carinhas, a gente vai encontrar quem, pessoal? O A0 é menos 0,050465, o A1 4,12251 e o A2 é quem? O A2 é menos 4,12251. Beleza, agora vamos voltar e jogar esses valores lá em quem? Na função quadrática inicialmente. O que eu tenho? Tá aí, pessoal, bem tranquilinho. Só substituir lá no início, pessoal. A nossa função era A0 mais A1x mais A2x². Então, eu só organizei aqui para ficar melhor. Então, apareceu φ de x menos 4,12251x² mais 4,12251x menos 0,050465, que era uma função esperada, né, pessoal? Esperada em que sentido? Que o coeficiente que acompanhasse o x² deveria ser o quê? Vou até grifar aqui para vocês, se eu achar minha ponteirinha. Teria que ser o quê? Negativo, porque a concavidade, como eu mostrei para vocês o gráfico do GeoGebra, ela é o quê? Concavidade é voltada para baixo. Então, necessariamente ali, o coeficiente que acompanha o x² deveria ser negativo. Beleza, pessoal? Então, moral da história, muito parecido com a aula passada. Então, para quem não viu o vídeo aula da aula passada, sugiro fortemente que faça isso. E vocês vão perceber que, basicamente, o quê? A história é a mesma, a menos de um detalhe. Lá a gente usava produto interno de vetores, que vocês estão mais acostumados para usar, e aqui a gente está usando quem? Produto interno de funções. A gente está usando a integralzinha de 0 a 1 de f de x dx. Perfeito, pessoal? Qualquer coisa é só chamar a gente. Então, espero que você tenha entendido e que, principalmente, fiquem felizes aí no dia de hoje. Um abraço a todos e, de novo, nunca esqueçam de realizar os exercícios da apostilinha, tá? Final de cada capítulo da nossa apostila tem exercício, tá ok? Então, até mais, pessoal. Até a próxima.